Molica, você e o Boris acompanharam muito bem o surgimento do PSDB, né, a partir do descontentamento de antigos integrantes do PMDB com o domínio em São Paulo do partido pelo ex-governador Orestes Quercia, né, denúncias de corrupção. Aí sai Franco Montoro, Fernando Henrique, José Serra, Mário Covas e rapidamente o partido chega à presidência da República, né, ali na eleição de 1994. Administra o Brasil por 2 anos, por 2 mandatos. A partir da derrota para o ex-presidente Lula, lá em 2002, do ex-ministro na época José Serra, o partido foi sendo, com o avanço do PT para o centro, né, da esquerda para o centro, o PSDB foi ficando meio que sem espaço, né, sem saber exatamente o que era, mas continuou sendo muito relevante do ponto de vista eleitoral. E aí surge Bolsonaro e ocupa esse espaço de centro-direita que o PSDB estava ocupando como contraponto ao PT. E me parece que o PSDB ficou meio sem identidade, sem forma, né? Há como recuperar isso e ter uma candidatura própria agora é importante para essa tentativa de recuperação de identidade ou abrir mão pela primeira vez de uma candidatura própria e aderir ao MDB, de quem o PSDB quis distância lá no final da década de 80, começo da década de 90? Colombo, você lembrou bem, né? O PSDB surge de uma costela do MDB. Principalmente em São Paulo, havia uma discordância quanto aos rumos do MDB, muitas acusações de corrupção, o Orestes Quercia, um grupo mais à esquerda, né, que estava ali abrigado no grande guarda-chuva, que era o MDB, Fernando Henrique, Mário Covas, enfim, fundaram o PSDB. Não deixa de ser agora quase irônico, né? É ironia das ironias, né? Eventualmente o PSDB apoiar, se ele vier apoiar a Simone Tebet, apoiar um candidato do MDB, partido do qual surgiu o PSDB. Agora, assim, houve as vitórias do Fernando Henrique, importantes vitórias, aquele momento de consolidação da estabilidade econômica, do Plano Real, um momento importantíssimo da história contemporânea brasileira. Depois veio crise, situação delicada, eleição do PT, eleição do Lula, reeleição do Lula, mas ali ainda estava na regra do jogo. Tanto que o PSDB manteve aí o feudo em São Paulo, conquistou sucessivas eleições para o governo do estado de São Paulo, mantinha uma base importante, Minas Gerais também, mas ocorre um momento chave, que é em 2014, quando o Aécio Neves, que foi derrotado pela Dilma, e a direção nacional do PSDB, os dois decidem, então, os dirigentes, o Aécio, contestar o resultado das eleições. Eles antecipam o que o Bolsonaro passou a fazer agora, de um ano para cá. Começam a criticar a urna eletrônica, começam a falar em fraude, começam a tentar virar a mesa do jogo eleitoral. Ali já começa um momento ruim do PSDB, que, como você bem frisou, já estava sendo empurrado para a direita pelo PT. PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. É um partido que trabalha com a lógica da social-democracia, que é um movimento de centro-esquerda, que surgiu na Europa até para se contrapor à União Soviética, ao crescimento da esquerda. Aí o PSDB, ideologicamente, já começou a ser acuado pelo PT. O PT indo ali, saindo da esquerda, indo para a centro-esquerda, o PSDB indo para a direita, e aí começa a optar pela radicalização. Houve um trauma muito grande no PSDB, foi quando o partido não insistiu no impeachment do Lula, quando surgiu o caso do Mensalão, lá para 2005. O PSDB chegou a participar de manifestações pedindo impeachment do Lula, mas aí houve um certo consenso no tucanato que era melhor deixar, aspas, o Lula sangrar até a eleição e aí ele seria derrotado. Só que o Lula se recuperou, havia um crescimento econômico, o desemprego estava em torno de 8%, estava abaixo, o PIB em torno de 3,5%, Bolsa Família. O PT se recuperou e o Lula foi reeleito. Aí quando vem crise Dilma Rousseff, Petrolão, muita gente no PSDB começou a dizer, não vamos cometer o mesmo erro, vamos insistir no impeachment da Dilma. Aí o PSDB entra na briga do impeachment, pega aquele descontentamento que já havia nas grandes manifestações, 2013, 2014, canaliza a lógica do impeachment e parte para a visão radical. O PSDB citou que nunca foi um partido radical, se torna um partido radical. Já tinha reclamado de urna eletrônica, começa a reclamar, pedir impeachment, vai para a linha de frente do impeachment. Pois é, não repetiu o mesmo erro, criou um outro erro. O radical
Não foi o PSDB o beneficiado por essa postura radical. Na hora que o partido investe no radicalismo, a sociedade estava mais radical e elegeu um radical, que foi o Jair Bolsonaro. O Alckmin, em 2018, não teve nem 5% dos votos, apesar de toda a estrutura do PSDB e o PSDB achar que ia se beneficiar da derrocada do PT. Não. O PSDB ajudou, claro, não é o único responsável por isso, houve um fenômeno político importante, a Lava Jato, acusações de corrupção, desgaste do PT, a sociedade irritada com aquilo tudo, crise econômica, mas o PSDB ajudou a abrir caminho para os radicais. E agora, enfim, o Jair Bolsonaro ocupou esse espaço de extrema-direita com reflexo em direção ao centro, ele ocupou esse eleitorado, foi eleito no antipetismo e agora quem manda na direita no Brasil é Jair Bolsonaro. O PSDB ajudou a asfaltar o caminho, abriu o caminho para o radicalismo. Agora está sem espaço e agora está brigando dentro de si, é golpe, né? Primeiro faz a prévia, elege o Dória, escolhe o Dória e agora uma parte do PSDB não quer saber do acordo com a Simone Tebet, que foi fechado semana passada. Aí agora fala em lançar candidatura própria do Tasso Gereissati ou então do Eduardo Leite, aí invalida as prévias. Aí, enfim, é muita confusão, é muito tucano se bicando, mas o partido construiu esse erro. O partido construiu a situação do PSDB atual, a crise nesse grande partido que é o PSDB, né? Um partido importante criado na abertura, assim como o PT, os dois grandes partidos criados na abertura. O PSDB meio que construiu esse caminho, construiu a crise, agora aguenta as consequências. É com vocês. Tá certo, Fernando Molica. Obrigada também, Boris Casoy. Voltam já aqui no quadro Liberdade de Opinião.